Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Luz. Iniciaremos então com uma leitura do livro do Chico Xavier, Linha de Luz. E a leitura se trata do capacete. Se ajusta à salvaguarda de membros importantes do corpo, como muito mais propriedade é imprescindível defender a cabeça nos momentos da luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva com recursos especiais. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente, não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas na concepção do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual, com os fios da coragem inquebrantável da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideais, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Pensando e refletindo sobre isso, convido a todos que fechemos nossos olhos por um instante, momento mais íntimo com Deus, que é a prece. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo, estamos nos apresentando diante de vós. Tu que nos conheces desde as mais remotas eras e sabe das nossas enormes dificuldades que temos para estar alguns instantes contigo. Mas o esforço pessoal de cada um de nós em buscar-te ao longo das diversas existências, hoje, através da doutrina espírita, faz-nos enriquecer e pensar mais nesses ensinamentos. Ampara-nos nesta noite, através dos nossos benfeitores, na noite de estudo, de enriquecimento, através do palestrante que nos faz companhia. Mas também nós te rogamos que, diante de nossas ansiedades, necessidades, possas acalentar o nosso espírito, através da tua mansidão. Abençoa-nos nesta noite, Senhor, e que assim seja. Recebi um recado, logo teremos então aqui visitantes ilustres, e a nave está baixando, gente está chegando, brincadeiras à parte, mas é um tema bem interessante, é um tema que diria que muitas casas espíritas às vezes têm um certo cuidado maior para tratar,
por ser um tema um pouco mais delicado, né? Um tema que ainda a gente não tem mais muitas informações deste desconhecido, mas que Kardec, na sua ousadia, mais de 160 anos atrás, ele, um estudioso de grande busca de informações, já vinha trazendo então nas obras básicas do Espiritismo, principalmente no Livro dos Espíritos, citações referentes à pluralidade dos mundos habitados. E nessa pluralidade dos mundos habitados, logicamente, já falando de habitação, de vida, pode-se sugerir que nesses planetas existe então vida inteligente, vidas semelhantes às nossas. E nessa ideia, que veio trazida muito antes, até inclusive da ciência chamada ufologia, confesso a vocês que sou muito amante da causa, gosto muito da ideia, mas percebam que a ufologia só surgiria na história 90 anos após de Kardec, então já está trazendo para dentro da doutrina espírita algumas informações relacionadas a essas vidas, esses planetas habitados. E é esse o tema, então, que eu trago nessa noite, para a gente poder estudar, para a gente poder contextualizar todos nós. As referências utilizadas, então, são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Os Exilados da Capela, o livro Cartas de uma Morta e o livro Novas Mensagens. Há uma citação muito antiga e também muito recente. Jesus dizia assim: há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Eis a expressão que o próprio Cristo nos deixa nos Evangelhos. E essa citação, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2, traz essa ideia de moradas. E o que seriam então essas moradas da casa do Pai, senão esses mundos habitados? Logicamente que para o período em que o Cristo estava encarnado, seria muito difícil para aquela época e para os semelhantes daquela época entender algo mais complexo, algo que talvez a ciência da época não conseguiria entender, explicar. Então Cristo falava de forma alegórica. Mas nesse entendimento que hoje nós temos sobre o assunto, é possível sim afirmar que essas moradas da casa do Pai nada mais são que esses planetas mundo afora, universo afora, que nos circundam. Inclusive, segundo a Universidade de Harvard, um estudo bem profundo, são aproximadamente 17 bilhões de planetas nesse universo semelhantes ao planeta Terra. Então vejam a gama enorme de planetas que podem ali existir vida, da qual a gente sequer faz ideia. Isso num pequeno estudo, onde a ciência ainda, diria, tem certas limitações para ver ainda algo maior. Mas que o próprio Cristo, então, já nos dizia: há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas, essa pluralidade, então, dos mundos habitados, como já coloquei anteriormente, Kardec já vinha trazendo isso, essa ideia dentro das obras básicas, fazendo que então a gente possa, de forma a entender e esmiuçar essa vida que nos cerca.
Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec então pergunta ao Espírito de Verdade se todos os globos que circulam ao espaço são habitados. Ao que ele então responde: sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho, vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, irmãos, vejamos que seria, diria, ignorância nossa acharmos que a Terra, um pequeno grãozinho de areia no universo, estaríamos só nós aqui com vida inteligente, com vida próspera, habitando no planeta. E Kardec também, na Revista Espírita de março de 58, ele faz essa exposição dizendo: por que a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Que homens sensatos poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recriar os nossos olhos? Qual seria então a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu? Então vejam, isso há mais de 160 anos atrás, Kardec já se questionava. Para contextualizarmos então todo esse processo, eu trago umas ideias básicas, alguns pontos para a gente poder entender todo esse processo. Então, segundo então nos revelam os Espíritos e o bom senso determina, a Terra não é o único planeta então habitado. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou seja, então no nosso universo. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isso acontece, os espíritos que por rebeldia não acompanham sua evolução são exilados para outros inferiores. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em outro educandário. No concerto universal, encontramos mundos de diferentes categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou mundos divinos. A Terra, hoje, na condição de provas e expiações, se prepara para um novo ciclo evolutivo, o plano de regeneração. Pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual, então, transição para acompanharmos esse progresso, sob pena de nos candidatarmos, então, a um recomeço em planos mais inferiores. E segundo alguns espíritos, inclusive, então, Emmanuel, alguma parte da humanidade terrena veio exilada de um planeta do sistema de Capela. Esse pequeno planeta, conforme pode-se ver ali na imagem, né, esses irmãos teriam vindo, segundo até o livro de Edward Harmon, lá em 1951, a primeira edição no qual ele publica, ele vai publicar o livro Exilados de Capela. E nesse livro, ele relata, então, a civilização que vivia em Capela, um mundo que fica a uma distância aproximada de 42 anos-luz da Terra, e lá passava-se um período semelhante ao que a gente está vivendo hoje no planeta Terra. Essa alteração de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, aqueles irmãos que lá não tinham mais condição
de ficar naquele planeta, foram convidados então a irem para um outro e assim continuar a sua escalada, a sua escola evolutiva. E muitos deles vieram para o planeta Terra ou para outros tantos planetas mundo afora, universo afora. E aqueles então que aqui vieram promoveram aqui o seu retorno de caminhada, né? Vindo para um planeta que em tese, no período, estava vivendo em condições muito rudimentares, sem tecnologia, sem todo um aparato que pudesse então os auxiliar, mas vindo aqui com essa oportunidade de escola novamente, para reaprender com os erros que tinham cometido lá em Capela, vindo para cá, e de certo modo colocando como uma missão para si de se melhorar e também melhorar o planeta Terra. E pode-se ver muito nesse período de 10 mil anos para cá, muitos avanços. E esses avanços também foram promovidos por esses irmãos que vieram, não só de Capela, mas também como outros planetas, que vieram para cá com o intuito, então, de caminhar novamente e aí promover algumas formas de conhecimento, até de tecnologias, de certo modo, para aquele período, e assim promoveram no planeta Terra certas evoluções. E assim então aconteceu com os capelinos. Na Gênese, no item 10, capítulo 18, vai ter a seguinte citação: em predizendo a época da renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, Jesus, pois, pôde dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos e sinais dos céus. Se analisarmos essa citação, é o que a gente tem visto na atualidade, de um bom tempo para cá. A mídia tem veiculado isso abertamente. Isso é constante, a gente ver tremores de terra com uma intensidade muito maior ou em maior quantidade de número, fenômenos extraordinários que nós não víamos acontecendo, muitos flagelos, até o recente, Covid-19, que passamos aí enfrentando essa dificuldade, como tantos outros. E sinais do céu. Por que eu deixei marcado esses sinais dos céus? Porque nesse contexto, o que seriam esses sinais? A não ser essas aparições que a mídia até está constantemente veiculando de seres, naves ou objetos não identificados, como queiram chamar, que estão se colocando à vista dos olhos humanos para demonstrar que há vida fora daqui, há vida em outros planetas. E esses sinais têm se intensificado, têm cada vez mais sido veiculados. Inclusive, há muitos estudos baseados nessa busca dessas informações. Não muito tempo atrás, houve até por parte do Exército, por parte de órgãos de estudo, uma operação chamada Operação Prato. Nela, então, buscou-se informações de aparições, de avistamentos, desses irmãos que acabaram vindo de alguma forma aqui para o planeta, acabaram aparecendo. E às vezes essas aparições em pequena escala é para também nós acabarmos vendo que essa vida existe, para não nos assustarmos quando de repente
a gente ver uma aparição maior, ou se der de encontro com um irmão de outra esfera. Chico Xavier e os extraterrestres. Chico, como sendo um médium, um expoente da doutrina espírita, um médium de elevada categoria, ele constantemente tinha esse contato com seres alienígenas, né? Extraterrestres. Conta-nos Geraldo Lemos Neto. Geraldo conviveu com Chico mais de 20 anos. E nessa convivência direta com Chico, numa das noites lá em Uberaba, um final de tarde, naquelas conversas que ele tinha frequentemente com Chico, Chico confidencia a ele que tinha então feito, a pedido de Emmanuel e acompanhado dele, uma visita em desdobramento ao planeta Saturno. E lá ele se defronta com uma nave grandiosa, muito grande, extensão ele mesmo não conseguia mensurar. Emmanuel leva até dentro da nave e lá ele encontra-se com o comandante. E em conversação com aquele comandante, ele questiona por que daquela nave estar ali pairando o universo. E então o comandante diz a ele que aquela nave servia para a defesa de todos os planetas da Via Láctea, principalmente do planeta Terra. Sendo então o planeta Terra, naquele período, e ainda em processo de evolução. Então vejam que esses irmãos se colocam a serviço para proteger, porque infelizmente também existem irmãos tecnologicamente desenvolvidos, mas talvez que não tenham uma moral ainda tão bem desenvolvida nesses outros planos. Da mesma forma que nós também, alguns têm mais desenvolvimento intelectual, outros mais moral. Isso é natural de todos os planetas aí afora. Mas, então, essa nave faz a proteção para garantir que nenhuma outra nave venha a nos fazer, aportar aqui e fazer mal. Então, isso no relato do Chico Xavier. No programa Pinga Fogo, lá de 1971, Chico diz que após a data limite, então após julho de 2019, nós então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Então vejam, Chico lá já em 1971 já colocava essa ideia. Logicamente é um processo gradativo e nós estamos passando por ele. A belicosidade humana ainda é presente. Nós podemos ver as guerras ainda acontecendo. Mas, estando o mundo nesse processo, indo para um mundo de regeneração, isso tende a diminuir e praticamente ser extinto. Só que é um processo gradativo, onde tudo vai paulatinamente seguindo para que isso venha, então, definitivamente acontecer. E aí, quem sabe, nós tenhamos esse contato mais direto com esses irmãos. Porém, Chico, não nos deu datas, não nos deu locais, mas isso na hora certa, logicamente, Deus na sua infinita bondade é muito sabedor disso, isso logicamente irá acontecer.
Maria João de Deus e as visitas a outros planetas. Para quem não sabe, Maria João de Deus era a mãe, então, de Chico Xavier. Esse livro, ele foi publicado em 1931. Porém, Chico tinha recebido as informações da mãe um bom tempo antes. E nesse livro, Maria João de Deus, então, relata a Chico a visita que ela teria feito, então, a Marte e a Saturno. E nessas visitas, ela relata os seres que lá ela teria encontrado, a forma que eles eram, como viviam lá, e, enfim, toda a forma de vida. E aí, vocês vão me perguntar, mas será que está certo isso? A NASA chegou em Marte e não viu nada. Por enquanto não viu nada. Mas será que a tecnologia que hoje nós temos e a NASA tem conseguiria ver seres em outra forma material? Conseguiria constatar isso? Por acaso, ontem à noite, estava vendo um programa de televisão e falava justamente um documentário relacionado a esse tema de vida extraterrena. E lá, nesse documentário, aconteceu algumas aparições no Chile, há pouco tempo atrás. E nessas aparições, um avião militar fez uma breve sequência de perseguição, digamos assim, e lá ele tentou filmar aquela nave que ele havia visto. Numa câmera simples que ele usava no seu avião, não aparecia absolutamente nada. Porém, jogando um infravermelho naquela câmera, aparecia nitidamente a ideia de uma nave pairando à frente do avião. Porque era estranho para aquele comandante, porque o avião demonstrava sinais de colisão, rota de colisão. Só que ele não via nada à frente. E quando ele ativou, então, esse sistema mais amplo, ele acabou visualizando. Isso, as imagens estão gravadas ali para quem quiser ver. Então, não tendo uma tecnologia adequada, poderíamos afirmar, que não existe lá vida. Humberto de Campos também conta no seu livro Novas Mensagens a viagem também que ele fez a Marte. E lá conta dessa civilização. Esse livro então foi publicado um pouco após, lá em 1940. Extraterrestres em auxílio. Esse quesito, há muitas informações, até das casas espíritas, de médiuns, que visualizam, muitas das vezes, esses irmãos de outros orbes se fazendo presentes nos trabalhos mediúnicos, se fazendo presentes nos trabalhos de cura que as casas promovem, de orientação, se colocando à disposição do serviço, novamente, em auxílio. Como bem disse antes, às vezes não visto a olho nu, porque a matéria constitutiva desses irmãos pode muitas das vezes ser diferente da matéria constitutiva nossa, carbono, Talvez lá seja uma outra constituição. Então, a olho nu nosso, talvez a gente não consiga visualizar. Mas muitos médiuns têm sim visto esse tipo de contato desses irmãos. O tema, então, da pluralidade dos mundos habitados ainda é tratado nas obras básicas do Espiritismo, como também pauta de inúmeras matérias dos periódicos de Kardec. Mas o que chama mesmo a atenção é a curiosa matéria do Jornal de Estudos Psicológicos da Revista Espírita
de agosto de 1958. Nela, o codificador da doutrina espírita apresenta uma conversa com o espírito encarnado no quinto planeta do sistema solar, através do médium Victorien Sardou. Kardec entrevista o espírito do ceramista Bernard Palissy, agora então encarnado em Júpiter. Então vejam, um terreno que, devido à sua evolução, passa então a possibilidade de encarnar num planeta, e um planeta mais evoluído, segundo o que relata Kardec, Júpiter. Então, esse irmão lá encarnado, agora com extraterreno, traz informações, e principalmente num fato inicial, algumas ilustrações que mostram como seriam as habitações daquele planeta. Logicamente que para a época, de forma manual e psicográfica, esses desenhos ocorriam, então não tem talvez uma beleza de cores, né? Mas podemos ver ali uma beleza de detalhes nessas habitações. Habitações ali então que seriam casa de Zoroastro e outra casa de Mozart, que também então teria encarnado agora em Júpiter. E nessa conversação que Kardec obtém então com esse irmão lá encarnado, ele faz alguns questionamentos, e do qual esses questionamentos esse irmão responde: com que fim traçaste pela mão do senhor Victorien Sardou os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. O Júpiter, o mais adiantado de todos os planetas do Sistema Solar, é o reino exclusivo do bem e da justiça, habitado apenas por espíritos de segunda ordem. A constituição material é privilegiada. Segundo, então, continua relatando o irmão. E Kardec questiona: e lá existe água e mares? E o irmão relata que sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mas etérea. As plantas têm analogia com as nossas? Quer dizer, são semelhantes? Sim, mas são mais belas. Pode dar-nos uma ideia da sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo onde ele é bom, o envoltório digno dele, não é mais uma prisão. Então vejam como esse corpo é mais fluídico, ele é mais leve, até pela constituição do próprio planeta e pela evolução dos seres que então lá se encontram. Compreendemos isto em relação aos corpos inertes, mas nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. O corpo envolve o espírito sem ocultá-lo, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Então vejam a fluidez desse corpo. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes, que é o nosso caso, nosso envoltório, a nossa matéria orgânica, o nosso corpo físico. Mas os bons nada mais têm a ocultar. Cada um pode ler no coração dos outros. O que aconteceria se assim fosse aqui? Pensemos nós. Se esse corpo pudesse revelar, então, tudo que a gente é, como é o nosso íntimo, tudo que a gente guarda para nós mesmos, como seria?
qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal ou vegetal como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Então vejam que lá já existe uma mentalidade mais aberta para demonstrar que devemos proteger esses nossos irmãos menores. Qual a duração média da vida? Como medir o tempo? Isso ele responde. Não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. Então, aproximadamente 500 anos. Vejam que a vida lá é muito mais longa. E somos viajantes do universo. Hora outra a gente vai estar aqui, hora outra vai estar acolá, e assim o mundo se segue. Quem daqui que está aqui hoje gostaria de morar em Júpiter? Vamos fazer um questionamento aí, levantem a mão, por favor. Olha, bastante gente. E quem gostaria de ter a oportunidade de voltar para o plano terreno aqui depois de regenerado? Alguém? Algumas pessoas, parabéns, corajosos. Eu também, se puder, eu quero voltar. E quem talvez se colocaria à disposição para ir para um mundo inferior? Ninguém, né? É difícil. É difícil. Ficava pensando até pouco tempo atrás, mas olhando pela ótica de que nada é negativo, tudo é positivo, não seria ruim, porque olhando pelos irmãos que vieram de Capela para cá, eles vieram com toda uma bagagem, com todo o conhecimento. Então, vindo com toda essa bagagem, com esse conhecimento, de certo modo eles vieram como missionários. Vieram com uma missão, desenvolver o plano terreno. Se acontecesse isso conosco, não seria diferente. Nós levaríamos toda uma bagagem de conhecimento que a gente tem até hoje. E lá, quem sabe, poderia então colocar em prática, colocar em auxílio do próximo. Então, mesmo que fôssemos para um planeta inferior, não seria de todo ruim, olhando por essa ótica. Mas vamos trabalhar, logicamente, para evoluir cada vez mais, para seguir em frente, e para, quem sabe, ir para um Júpiter, ir para um Saturno, ir para, enfim, qualquer mundo aí afora mais evoluído. Mas isso só depende de nós. Só depende do nosso trabalho, do nosso querer e da nossa mudança, principalmente íntima interior. Querer evoluir. Pois, como diz o Slide, somos esses viajantes do universo. Ora outra podemos estar aqui, ora outra poderemos estar em outro planeta. Mas a bagagem que nós levarmos dentro de nós, o nosso tesouro, o tesouro que, como dizia Jesus, a traça não rói, o bicho não destrói, e assim vai. É esse tesouro interior de conhecimento, de evolução, que nos faz cada vez mais seres em processo de um objetivo maior de evolução, chegarmos principalmente na ideia da angelitude. Esse sim seria então o nosso objetivo. Para contextualizar, eu trago então aqui um pequeno vídeo